Você não vai acreditar. Eu posso ter encontrado a cura pra síndrome do impostor. Para tudo e me escuta. Eu fiquei pensando numa parada e preciso compartilhar contigo, com alguém, com qualquer pessoa. Vai ser uma viagem doida, mas você vai entender daqui a pouco. Tudo pronto? Simbora! Há uns dias atrás eu me deparei com um videoclipe no YouTube chamado Mr. Roboto, da banda Styx. Eu sei, você nunca ouviu falar deles, eu também não. Até porque eu sou geração Z, mas enfim. Eu assisti ao videoclipe, não sei bem porquê, mas fiquei obcecado com a música e de vez em quando eu sempre voltava pra assistir ao vídeo pelo menos uma vez ao dia. E enquanto eu ouvia a música e lia as letras, porque eu ainda não conseguia entender muito bem a letra só escutando, eu percebi que a música parecia muito mesmo ter saído de um musical, sabe? A forma como o protagonista conta sua história, até mesmo o estilo de progressão de acordes. E depois de pesquisar um pouco, eu descobri que a música foi inspiração pro Sam Esmail escrever a série Mr. Robot, e a música original fazia parte de um álbum conceitual dos Styx. E se você não sabia, aqui vai a informação. Muitos musicais, antes de se tornarem apresentações teatrais, começam como álbuns conceituais. Então fazia sentido sim eu achar que a música parecia parte de um musical. Mas não significa que todos os álbuns conceituais se tornam musicais. Algumas bandas são apenas focadas em desenvolver alguns álbuns desse jeito, que contem alguma história, principalmente bandas de rock progressivo, como Pink Floyd, por exemplo. Você já ouviu falar de The Wall, né? Calma, já chego no meu ponto. Eu comecei a ler sobre o vocalista dos Styx, pelo menos na época, o Dennis DeYoung. E eu sei, essa foto parece que ele faz parte de outro tipo de grupo de entretenimento. Mas eu descobri que a maior parte dos álbuns dos Styx durante os anos 70 foram desenvolvidos a partir de um conceito que ele teve. Tinha gente na banda que odiava, que só queria tocar rock sem contar a historinha, mas ele adorava e mandava muito bem. Aliás, teve gente que saiu da banda durante a década de 80 justamente por causa disso. E durante os anos 90, quando o próprio Dennis DeYoung saiu da banda, adivinha o que ele começou a fazer? Sim, ele começou a se envolver com musicais. Ele interpretou Pôncio Pilatos no musical Jesus Christ Superstar, juntamente com o elenco original do filme de 1973. Gravou um álbum só cantando sucessos da Broadway e começou a desenvolver seu próprio musical baseado em O Corcunda de Notre Dame. Essa altura eu já estava obcecado pelo cara e cada informação nova que eu recebia sobre algum projeto criativo dele era um prato cheio. Você tá conseguindo me acompanhar até aqui? Ótimo. Bom, já tinha ficado bem claro pra mim que o tal do Dennis era um artista genial, cheio das ideias doidas, e ainda que essas ideias teatrais tenham sido motivo de conflito dentro dos Styx, não dava pra negar que ele sabia muito bem o que fazia quando o assunto era compor músicas, né? Ele foi responsável pela música Baby, que foi o primeiro single número 1 da banda, Come Say Away, que foi um hit top 10 nos Estados Unidos e Canadá, e mais uma cacetada de música que talvez seus pais ou avós conheçam. Tanto que tem gente que diz que o Dennis DeYoung foi um dos precursores do estilo Power Ballad, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas é um título pra se admirar, né? Depois de me convencer que o cara era um ótimo artista, comecei a assistir entrevistas com ele pra ouvir o próprio falando sobre si. E bem, ele é um boomer, hoje em dia. Que quer dizer, ele é literalmente um boomer. Ele tem até uma música de 88 chamada Boom Child, que fala sobre ser um boomer, mas ele virou um boomer de verdade, porque às vezes ele fala umas picuinhas aqui e ali na internet. Mas enfim, teve uma entrevista específica que eu assisti em que ele falava como tinha sido o seu processo criativo para escrever Lady, uma das canções dos Styx que deu a ele o título de inventor das Power Ballads. E olha só o que ele fala. I never considered myself a songwriter. Bingo. You see what I mean? I wish I could tell you that I know what I'm doing. I don't. I never did. I made shit up as I went along, most of the time trying to fake people out to make them think that I was better than I was. And some people bought into the whole thing. And that's me. Peraí, o quê? Volta. I wish I could tell you that I know what I'm doing. I don't. I never did. Peraí, o quê? Eu fiquei chocado. Você tá me dizendo que o cara que inventou as Power Ballads, que criou hits de rock progressivo nos anos 70, que inventou uma das músicas que foi responsável pela criação da série Mr. Robot, que foi convidado pra cantar numa das peças mais populares da Broadway, simplesmente fingiu que sabia fazer música? E é sério, não é um trecho sem contexto. Se você for ver a entrevista toda, o cara fala que a música Lady basicamente se escreveu sozinha, porque ele não fazia ideia do que tava fazendo. Ele fala que não é pianista, que não era um compositor, e mesmo assim compôs uma música daquelas. Isso me deixou completamente encucado. Porque, olha, eu sofro de síndrome de impostor, mas porque eu genuinamente acredito que não estou no ápice da minha performance criativa. Talvez daqui a uns 30 anos eu consiga olhar para as coisas que crio e até me orgulhar delas, mas você tá me dizendo que até mesmo um artista profissional com décadas e mais décadas de carreira não consegue se livrar da síndrome do impostor? Todo mundo que cria é amaldiçoado com isso? Eu acho que sim, e acho que é natural, principalmente se temos referências muito boas em mente. Geralmente quando alguém começa a fazer arte, a pessoa tá se inspirando em outra pessoa, em outra obra, seja um escritor, músico, artista, tanto faz. E o que acontece é que até a nossa
habilidade artística atingir o nível da habilidade artística da nossa referência, da referência que nós temos em mente, é provável que a gente sofra muito no caminho por conta dessa expectativa versus realidade. Mas o problema é que às vezes, ao criar objetivos baseados em outra pessoa, é muito provável que a gente acabe sem conseguir avaliar nosso próprio desenvolvimento, sabe? Aquela frase de a gente não pode se medir com a régua dos outros, mas enfim. O que me deixou pensativo não foi o fato do Dennis DeYoung assumir que até hoje sofre de síndrome do impostor, e sim o fato dele não ter admitido isso na época. Enquanto a música tocava nas rádios como um sucesso dos anos 70 e todas as pessoas gostavam dela, ninguém tava se questionando se o Dennis DeYoung ou os Styx eram uma banda boa, porque isso não era evidente. Se você escutar a música, talvez você goste dela, depende da sua preferência pessoal, claro, mas você não consegue escutar a música e pensar, essa música parece ter sido criada por alguém com síndrome do impostor. Então como é que o Dennis DeYoung, achando ser um artista péssimo, conseguiu ainda assim convencer o mundo inteiro de que sua música era boa? E agora, sintetizando a situação numa pergunta específica, é possível fingir até atingir? Talvez você já tenha se deparado com essa frase em inglês, fake it till you make it, e ela significa que o segredo pro sucesso é você agir como se você já fosse uma pessoa bem-sucedida, e então, naturalmente, as coisas vão fluir até que sua crença se realize. Esse é um método de pensamento muito comum entre coaches que acreditam na lei da atração, mas a própria psicologia tem uma definição para isso, a psicologia da profecia autorrealizável. Agora, você já ouviu falar em Édipo Rei? É uma história que, de forma resumida, conta sobre Édipo, cuja profecia era que ele acabaria matando o próprio pai e se casando com a própria mãe. E na tentativa de evitar que isso acontecesse, Édipo acaba realizando exatamente o que a profecia disse que iria acontecer. Um exemplo mais simples é de Star Wars, onde o Anakin Skywalker sonha que sua esposa Padmé tá morrendo, e para evitar isso, ele se volta pro lado sombrio da força, porque ele acha que assim ele vai ter o poder necessário para evitar a morte dela, e quando ele tá embriagado por causa do poder, ele acaba atacando a própria esposa e realizando assim a profecia. Você entende o processo de uma profecia autorrealizada, né? Ela diz que, a partir de uma crença, nossas ações e atitudes inconscientemente se alteram, tornando assim a crença real. E se foi esse o segredo para síndrome do impostor? Uma situação onde você aceita que não é bom o suficiente, mas mesmo assim decide fingir que é. E se as outras pessoas acreditarem em você, isso já não basta para que seu novo status quo surja? Afinal, tudo o que precisaríamos fazer seria manter o controle dos passos para tornar uma crença em realidade, que seria pensamentos, e então palavras, ação, hábito, reputação, caráter e destino. Por isso, muitas formas de terapia são feitas a partir de prática de um hábito ou um pensamento. Claro que nesse tipo de situação a gente também tem que saber considerar outros fatores, porque muitas vezes nos sentimos como impostores por diversos motivos, além de nossos próprios pensamentos, mas se tudo que podemos controlar no momento é os nossos pensamentos, então por que a gente não tenta? Por que não fingir? Por que eu não posso dizer, eu sei que eu sou um impostor, mas eu não me importo, porque tudo o que eu preciso é contar uma mentira e acreditar nela até que ela se torne uma verdade? O que você acha disso tudo? São 3 da manhã.